O número de pessoas sem moradia adequada cresce ano após ano em Porto Alegre. Movimentos sociais da capital tentam garantir melhores condições para suas comunidades. A situação, que já era difícil, se agravou nos últimos meses, principalmente após a enchente de 2024. É o caso de Zoraia. Mãe de 6 filhos, vive com 4 deles. O mais novo está no espectro autista, mas ela ainda não conseguiu acesso a nenhum tipo de auxílio. Durante os primeiros dias da enchente, a casa onde viviam, no bairro Partenon, ficou destelhada. Foi com o apoio de um movimento social que ela conseguiu ajuda. É que a minha casa, lá na enchente, ela teve a metade, ela desabou. O telhado, né? E depois o banheiro também desabou lá na comunidade. A chuva arrastou as pessoas. E daí foi indo para as famílias. Quem teve a oportunidade de ir para uma ocupação como essa foi, mas muitos não tiveram. Não conheceram um Caio na vida, então não tiveram essa oportunidade de estar aqui hoje como eu estou, entendeu? Caio é coordenador regional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. A principal reivindicação do grupo é o acesso à moradia digna para a população trabalhadora. Durante a enchente, o movimento ocupou o prédio do INSS, no Centro Histórico de Porto Alegre. Esse prédio aqui, ele estava desocupado há mais ou menos 7 anos. A parte do 6º andar para baixo e a parte do 6º andar para cima já fazia mais de 10 anos que não tinha uma utilização, né? Mostrando que o imóvel estava obsoleto e que poderia sim ser transformado em moradia à população. Agora, a ocupação nomeada Maria da Conceição Tavares está na luta pelo processo de regularização do prédio como moradia popular. O prédio é do Fundo Geral da Previdência e é avaliado em 50 milhões de reais. O MTST busca financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Com a construção nos territórios, né, trouxemos essas pessoas, né, desses territórios para a ocupação Maria da Conceição Tavares no dia 8 de junho de 2024. A partir daí, né, nós começamos a luta, né, pela conquista desse espaço. E desde então a gente está nessa negociação com o INSS e com o governo federal. O governo federal informa não ter conhecimento de imóveis desocupados em Porto Alegre. A nota explica que não há nenhum registro que o prédio do INSS esteja em desuso. A Secretaria Municipal de Habitação não atualiza desde 2022 os dados sobre o déficit habitacional da cidade. Já o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto afirma que o Instituto Nacional do Seguro Social está aberto a negociações e teria concordado em ceder o prédio. O movimento segue no aguardo do financiamento do Minha Casa Minha Vida Entidades para a compra do imóvel. Teria que ter uma política de adaptação de edifícios, porque muitos edifícios que estão não utilizados ou subutilizados são comerciais. Então teria que fazer uma adaptação para o uso residencial. Além disso, teria que ter políticas de compra financiadas pelo governo federal, dependendo das faixas de renda, com investimentos a fundo perdido, para alocar essa população que entra no cálculo do déficit habitacional, que é quem não tem onde morar ou quem mora em condições de habitação inadequadas. Quando o MTST chegou ao prédio, documentos e arquivos do INSS ocupavam os primeiros andares. Um laudo feito pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil assegurou que a estrutura estava em perfeitas condições. Cada andar tem cerca de 1.200 metros quadrados. No projeto idealizado pelo MTST, são 12 apartamentos por andar, totalizando 229 apartamentos no prédio. A convivência coletiva dentro da ocupação acontece com planejamento e organização. As tarefas são divididas pelos moradores entre segurança, limpeza e alimentação. Cada um tem o seu próprio espaço, chamados de barracos, que são separados por grupos em diferentes andares, chamados simplesmente de G. Cada G tem o seu coordenador, que conversa e guia os moradores do seu andar. Como coordenador, a gente procura que o pessoal faça as tarefas que tem que fazer, tá? As rondas. A gente elabora a tabela de tarefas e de rondas cada 15 dias. E depois tem aquele trabalho social, né, de conversar com as pessoas e fazer que eles entendam o que a gente entendeu que é a luta, né, a luta por moradia. Gabriel Martins é um dos estrangeiros que mora no prédio. O uruguaio veio ao Brasil em busca de trabalho. Logo depois veio a enchente e foi aí que ele conseguiu um emprego com o movimento.
Bueno, eu conheci primeiro a cozinha solidária na enchente, né? E daí, por meio de um amigo, a gente conseguiu montar uma cozinha de emergência no bairro Santo Antônio. E aí a cozinha solidária nos fornecia os materiais, a gente fazia umas 400 marmitas todo pro almoço, né? E aí a galera da cozinha solidária vinha, pegava, e outros apoiadores para levar as marmitas para as famílias afetadas pela enchente. Daí foi que eu comecei a conhecer o movimento. Também eu já tinha tocado na cozinha solidária, no Tempero de Luta, e como eu fiquei sem trabalho pela enchente, tá? Eu não tinha a possibilidade de pagar uma moradia nesse momento, e aí me indicaram a Maria da Conceição. Já a Zoraia sonha com o dia em que seu barraco se torne um dos 229 apartamentos idealizados pelo MTST. Para mim, vou dizer para ti, a gente vai ter dignidade. Dignidade, meus filhos vão ter segurança, vão ter uma qualidade de vida, entendeu? Que na comunidade eles não têm, aqui eles vão ter. É inacreditável, de bonito, né? Porque uma pessoa que trabalha, que ganha um salário mínimo, não consegue uma casa própria na vida. Então, é bem bonito, assim. Eu acho que devia ter mais ocupações. Tem muito prédio vazio, tem muito povo sem casa. A ocupação Maria da Conceição Tavares, ela luta por isso, para trazer o povo trabalhador para o centro da cidade, para fazer com que o povo trabalhador tenha acesso rápido a todas as situações que são necessárias, a trabalho, a educação, a saúde. Então tu aumentaria a sensação de segurança, tu tornaria a área central, porque esses prédios, essas unidades estão em geral no centro ou no entorno ao centro da cidade, uma valorização da movimentação econômica. A gente tem os exemplos de ocupações em área central que já se demonstram, né? São casos que demonstram esses efeitos positivos. Perto da ocupação, a 2 quilômetros, um prédio que deveria ter sido um hospital, propriedade do Tribunal de Contas da União, estava abandonado há 40 anos, quando foi ocupado em 2006 pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o MNLM. Por 18 anos, o movimento lutou para conquistar um espaço próprio em Porto Alegre, e foi assim que a cooperativa 20 de Novembro surgiu. Esse prédio ele pertence ao patrimônio da União. Naquele momento havia muito investimento do governo federal na cidade em função das obras da Copa do Mundo e a questão da remoção de mais de 1.000 famílias da nossa região, né? E aí nós conseguimos então a conquista deste prédio a partir do processo de organização, de ocupação, mas também de negociação direta com o governo federal, né? Já havia uma intenção do governo federal de disponibilizar as áreas públicas para a produção de moradia popular, né? Então, naquele momento, foi esse processo que nós fizemos. Através do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, o 20 de Novembro conseguiu o financiamento para a reforma do prédio. Então, a obra está licenciada desde dezembro de 2018, só que nós tivemos um processo eleitoral naquele período e, enfim, assumiu a presidência do governo Bolsonaro em 2019, acabou com o programa, então não havia possibilidade mais de realizar esse projeto. Então nós retomamos ele agora com a volta do programa Minha Casa Minha Vida para poder entrar finalmente na fase de obras, né? A cooperativa vai além de um prédio para moradia. É a convivência entre as famílias que transformou a luta por moradia na luta por um lar. Porque a nossa cooperativa ela é formada pelas próprias famílias, dentro de ocupação, dentro de um processo de luta. Então a gente diz, né, a cooperativa de verdade mesmo, né? E que a partir dela, então, a gente está agora conseguindo realizar finalmente nosso sonho de fazer esse projeto acontecer, né? Daqui a 18 meses, 40 famílias vão poder voltar a habitar o prédio. São 4 andares que constroem uma luta e um sonho de 19 anos. Tatiana veio de Eldorado do Sul com os filhos e o marido. Ribeirinhos, eles foram removidos do local onde moravam na cidade e tiveram ajuda do MNLM para reconstruir a vida. Eu vim para cá com 4 filhos, 8 adolescentes e 2 crianças.
Inicialmente nós moramos no 3º andar, lá em cima, mas daí a minha pequena, que agora é uma moça, tem problema ósseo e era difícil, ela não podia subir escada, né? Ela sentia muita dor, tomava muito medicação, então tinha que subir com ela nas costas, né? Nós descemos para esse local aqui. Aqui era o quartinho dela. É emocionante tu entrar num espaço onde tu viveu a vida toda com a sua família e o coletivo em volta. Então, é uma questão que, assim, me impacta muito, mas me traz muita felicidade ver como o prédio tá levando para frente na questão da reforma, né? Temos a reforma depois de muitos anos. A coletividade sempre foi a principal característica do movimento. O apoio e a parceria entre os moradores ajudaram a Tatiana a encontrar amparo. Enquanto vivia no prédio, ela enfrentou uma situação de violência doméstica, e foram as mulheres do prédio que a ajudaram a superar esse momento. Quando as mulheres chegaram aqui, algumas mulheres, né, inclusive eu, sofrimos violência doméstica. Só que isso é muito difícil externar isso, né? A gente não fala, porque são coisas muito pessoais, né? E aí uma começou a perceber da outra e começou a dizer, não, tem que parar com isso. Então, daí se reuniram uma vez e disse, não, se tu não denunciar, nós vamos denunciar. Eu fui a primeira. Tive coragem de denunciar a violência. E aí foi indo. Daí a gente chegou nós fazíamos reuniões semanais, todas as sextas, para falar sobre isso. Que aqui no prédio, no nosso assentamento, nunca mais, não ia existir mais a violência doméstica. As coisas simples da convivência diária, o apoio e a companhia entre os vizinhos é o que as moradoras mais sentem falta. E é isso, é sobre família e a convivência, né? A gente sente muita falta da convivência com as pessoas aqui. Tu imagina que nós tínhamos um elevador da comunidade, da nossa comunidade aqui dentro, se um vizinho lá de cima não tinha um pó de café, um açúcar, largava uma sacolinha com um cordãozinho, ó, vizinha, tem um açúcar aí, tem um café, assim, todo fim de semana, todas as famílias desciam pro pátio para tomar um chimarrão, para fazer um almoço coletivo. Esse lugar onde a gente está aqui foi minha casa, né? Eu morei aqui junto com as minhas 2 filhas e a gente viveu muita coisa nesse lugar. Claro, a gente sente muita falta nesse momento de estar longe das pessoas, né? Porque, infelizmente, com o início da obra, cada um foi para um lado, esperar ansiosamente pelo retorno, né? E aqui a gente vivia como uma família. Então é muita história, muita luta. Algumas pessoas partiram, não vão ver a nossa obra pronta. E isso é muito triste, assim, de pensar que lá em 2018 a obra estava licenciada, já podia estar pronta, né? Agora, depois da conquista, ao concluir o licenciamento e as vistorias no prédio, as famílias ficam na expectativa de poder voltar para a nova casa. A nossa intenção é que o nosso pátio ele seja um pátio público, aberto. Também prevemos um espaço cultural para fortalecer a cultura popular, para garantir o acesso à cultura do nosso povo. A expectativa para a volta é a gente levar nosso movimento, mostrar para o centro que nós estamos aqui e estamos num espaço ocupado por direito nosso, que é um direito nosso. É um espaço muito importante para nossa união, para nossa força, nossa resistência que passou por aqui. Criei meus filhos aqui, né? O Pedro, o menor, que é autista, nasceu aqui. Cada vez que ele chegava aqui perto, mamãe, vamos para nossa casinha, mamãe, vamos para nossa casinha. Então ele reconhece esse espaço aqui ainda como a casa dele. E onde eu moro hoje, que eu tive que sair, né? Tô de aluguel. Onde eu moro hoje, ele não reconhece como a casa dele. Mamãe, quando é que nós vamos para nossa casa? Ele fala, né? Eu disse logo, meu filho, logo.